Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 11 para a nossa meditação nesta noite. Nos diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Podem sentar? Queridos, nós, nos 2 primeiros capítulos desta carta aos Colossenses, Paulo refuta de uma forma muito clara, muito consistente, muito firme, em alguns momentos até muito dura, a ideia de alguns falsos ensinadores que estavam surgindo naqueles dias. E então ele convoca a igreja a que esta estivesse entendendo e vivendo uma vida cristã baseada naquilo que eles já haviam ouvido, naquilo que eles já haviam aprendido de seu cooperador, Epáfras. Mas agora no capítulo 3, Paulo, nesta sublime carta, ele mostra, ele muda agora, ele passa a, ao invés de refutar a ideia e os ensinos dos gnósticos, dos seituários daqueles dias, ele passa agora a mostrar de uma forma muito clara as evidências de uma vida de união com Cristo. Ele passa a mostrar algumas evidências da nossa união com Cristo, principalmente aos crentes daqueles dias. Paulo então começa a mostrar que aqueles que vivem em Cristo, que aqueles que agora vivem uma nova vida com Jesus, precisam obrigatoriamente apresentar algumas evidências desta nova vida.
Quando iniciamos esta carta, lá no capítulo 1, nos primeiros cultos, nas primeiras ministrações, você se lembra muito bem que eu disse que era uma carta bastante pertinente aos nossos dias e de suma importância para os dias que nós estamos vivendo. E nós chegamos neste capítulo 3, cujo qual Paulo, nestes 11 primeiros versículos, vai nos mostrar algumas coisas. E quando a gente olha o que está acontecendo em nosso meio, no meio cristão, quando eu digo em nosso meio, digo no meio cristão, nos nossos dias, existem algumas situações que já não dá mais para discernir quem é cristão e quem não é. Hoje em dia está um pouco complicado, porque igrejas sérias, de pastores outrora sérios, homens que primavam pelas Santas Escrituras, pelo ensino da Bíblia, que atacavam e confrontavam de forma muito veemente o pecado, agora estão, de uma forma muito sutil, aderindo a ele. É uma igreja que eu vou omitir o nome por ética, que o pastor, no final do culto, botou no púlpito, antes de orar pelo encerramento, ele botou no púlpito da igreja a bateria da escola de samba da igreja, para orar por eles, antes deles irem para a rua. Antes deles irem para a rua. E ainda, o culto era ao vivo, e alguns internautas postaram, claro, alguns comentários atacando de forma muito forte aquela prática, aquele negócio que estava sendo feito, e ele ainda confrontou as pessoas que estavam assim falando sobre aquele ato. Infelizmente, hoje em nossos dias, estão querendo mundanizar a igreja com o pretexto de que isso é para ganhar os ímpios. Então estão levando, entre aspas, a igreja lá para fora, mas de forma não como a Bíblia ensina, porque a Bíblia ensina que nós temos que ser luz. Aonde estamos, temos que ser diferentes. Então, a igreja precisa ir para as ruas? Sim, precisa. Mas ela não precisa se assemelhar aos ímpios para ganhar os ímpios. Uma escola de samba evangélica, isso é o carnaval gospel. Quando eu vi isso hoje à tarde no Twitter, eu falei, só Jesus para nos dar graça. Porque parte de uma liderança, de um líder, que nós conhecíamos de muitos anos atrás, e que tudo que está fazendo hoje, ele combatia lá atrás. E hoje ele está aderindo a esses movimentos, a estas ideias. Então, quando eu estava estudando este capítulo, para falarmos hoje, e preparamos a mensagem para esta noite, e aí chega agora à tarde, passando ali, olhando o Twitter, eu vejo um negócio desse.
aí a gente entende por quê. Por que que tantas coisas têm acontecido no mundo? Por que que Deus tem permitido tantas coisas acontecerem em muitos lugares deste mundo? Paulo mostra nesta carta, neste capítulo, que precisa haver uma estreita conexão entre aquilo que nós cremos com aquilo que nós praticamos. Precisa haver uma conexão entre aquilo que nós professamos como regra, como crença, e aquilo que nós vivemos na prática. Não pode, de forma alguma, haver um abismo entre a fé e a prática, entre o discurso e a vida. Eu não estou dizendo que nós agora somos isentos de falhas. Enquanto estivermos nesta terra, enquanto estivermos neste corpo, ninguém está isento de falhas. Até porque, se nós já tivéssemos chegado aonde Deus quer, Deus não nos permitiria estar nesta terra. Já teria nos levado, porque Ele não ia querer que nós viéssemos nos corromper. Chegou ao nível de santidade que Deus quer, Deus leva. Então, enquanto nós estamos aqui, é sinal que ainda há algo na nossa vida que precisa ser aperfeiçoado. Há algo na nossa vida que precisa ser trabalhado. Porém, eu não posso fazer disso uma ocasião para pecar. Eu não posso fazer disso uma oportunidade para viver pecando, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Por quê? E aí, nós começamos o capítulo 3. No final do capítulo 2, Paulo, ele diz assim no versículo 20: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis. Paulo está falando que, se nós já ressuscitamos com Cristo, se nós morremos para os rudimentos do mundo, então não há mais razão de andarmos segundo as coisas deste mundo. E então ele vai dizendo que estas coisas são coisas que perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aí então ele começa o capítulo 3 dizendo, portanto, mostrando que o início do capítulo 3 tem relação com o que ele está terminando de falar no capítulo 2. E aí ele diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Vamos parar um pouco nesse versículo 1. Porque Paulo enfatiza aqui a prioridade e a relevância da nossa ressurreição espiritual. Paulo faz questão de mencionar aqui de enfatizar aqui a nossa ressurreição. Ele diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Como ele fala no versículo 20 do capítulo 2, que nós morremos com Cristo.
Então agora ele diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo. Paulo, ele está mostrando que os crentes em Jesus precisam entender uma coisa: que morreram para este mundo. E se agora ressuscitaram com Cristo, ou seja, Paulo está falando da nova natureza, do novo ser, do novo homem, da nova vida, agora com Cristo, ele então diz que esta vida precisa ser vivida de que maneira? Buscando as coisas que são de cima. Ou seja, Paulo está dizendo que enquanto nós éramos pecadores, distante de Deus, vivíamos uma vida distanciada do Senhor, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como ele diz na carta aos Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós vivíamos segundo os rudimentos deste mundo. Agora não. Agora esta nova vida, primeiro, nós precisamos entender que nessa nova vida, nós precisamos pensar, melhor dizendo, buscar as coisas que são de cima. A nossa prioridade muda. A nossa prioridade não é mais aquilo que é passageiro. A nossa prioridade não é mais aquilo que pertence a este mundo. E nos versículos a seguir, você vai entender o que Paulo está querendo dizer com relação a isto. De que nós não podemos mais ter como prioridade na nossa vida as coisas deste mundo, as coisas que satisfazem a velha natureza. Por quê? Porque agora nós já ressuscitamos com Cristo, e se ressuscitamos com Ele, precisamos buscar as coisas que são de cima. E por que Paulo fala isso? Porque o homem natural, a tendência do homem natural é buscar, é estar voltado para as coisas da carne, como ele fala em Romanos 8:5. O homem natural tem a tendência para as coisas do homem, como ele fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. O homem natural tem a tendência de buscar as coisas que pertencem a esta vida, como ele trata em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. O homem natural, a sua mente, a sua forma de viver, são para as coisas terrenas, voltadas para as coisas terrenas, como ele fala em Filipenses 3,19. Só que ele faz questão de enfatizar agora que aqueles que ressuscitaram com Cristo, a sua prioridade não é mais as coisas desta terra, não são mais as coisas da terra, as coisas mundanas, as coisas que pertencem a este mundo, as coisas que pertencem ao homem, as coisas que pertencem, quando ele diz ao homem, ele está dizendo ao homem natural, ao homem carnal, aquilo que satisfaz a carne. Sabe o que eu acho interessante hoje? É que a igreja dos nossos dias, ela quer participar das coisas do céu sem abrir mão das coisas da terra. Ela quer comer de um alimento espiritual sem abrir mão da mesa do mundo. Ou seja, ela quer estar bem em todos os âmbitos. Sabe aquele velho ditado de pessoas que querem agradar a gregos e troianos? A igreja hoje está assim. Ela quer agradar a Deus, mas não quer entrar em conflito com o mundo.
das vezes, ou em todas as vezes, para você agradar a Deus, você vai ter que desagradar o mundo. Logo, isso trará sobre as nossas vidas consequências no mundo afora. Você não vai ser aquela pessoa, se você decidir agradar a Deus, você não vai ser aquela pessoa benquista pelos ímpios lá fora, por aqueles seus amigos que querem levar você a viver uma vida segundo o padrão deles, porque você já tem um padrão de vida, e o padrão de vida da igreja está especificado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. O problema é que o crente quer falar língua estranha no sábado e no domingo e na quarta-feira, mas quer falar palavrão no meio da semana na fábrica, quer contar piada, anedota, quer alegrar o mundo. O problema é que a gente não percebe que desta maneira nós estamos vivendo uma vida dupla. Aí você olha para a vida desse crente, aí você vê que a vida desse crente entra ano e sai ano do mesmo jeito. Entra ano e sai ano, não tem mudança. Parece carro andando em estrada de chão, de terra, de barro, em dia de chuva. Pega uma poça de lama e patina, não sai do lugar. Mas ele está ali, achando que aquilo é muito bom. Mas não é isso que Deus quer para você e para mim. Não é isso que Deus quer para a sua igreja. Quando Paulo, ele escreve esta carta aos crentes de Colosso, e ele diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a igreja, que os crentes, que agora vivem uma vida nova, que agora ressuscitaram, que morreram para o mundo e ressuscitaram com Cristo para uma nova vida, precisam trilhar uma nova estrada, precisam ter uma nova prática de vida, precisam ter a mente voltada para quê? Para as coisas que são do alto. Buscar as coisas que são de cima. Não se vê mais hoje crente falando de batismo com o Espírito Santo. Não se vê mais hoje crente falando de dons espirituais. Não se vê mais hoje crente fazendo campanha para receber batismo com o Espírito Santo. Vê crente fazendo campanha para ser abençoado, para receber vitória na vida financeira, para receber vitória aqui e acolá, mas não se vê mais crente buscando a Deus para compreender as Escrituras. Não se vê mais os jovens orando e buscando ao Senhor para receber o batismo com o Espírito Santo. No nosso tempo de jovem, de quando estávamos na mocidade, o desejo daquele tempo era o quê? Era buscar as coisas do Senhor, era orar e fazer campanhas de jejum e oração, propósitos de jejum e oração para receber batismo com o Espírito Santo. E quando recebia o batismo com o Espírito Santo, o que é que nós queríamos? Nós queríamos estar na presença de Deus, orar, jejuar, estar nos cultos. Por quê? Porque era algo tremendo
tremendo, era uma alegria tremenda sentir a presença de Deus e falar em outras línguas. Hoje as coisas estão diferentes, estão mudadas. Mas veja o versículo 2. Veja o versículo 2. Porque Paulo, ele não diz só para buscar as coisas que são de cima. E esse sentido que Paulo diz de buscar, a palavra buscar implica um esforço contínuo do crente, uma ação contínua do crente. Buscar. Não apenas para descobrir e conhecer as coisas de Deus, mas para possuí-las, para obtê-las. Mas Paulo não fala só de buscar, Paulo diz também de pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso aqui é muito forte. Porque Paulo fala aqui do que tem que dominar a mente daqueles que ressuscitaram com Cristo. O que tem que dominar a mente. Dominar a mente, que eu digo, é de estar constantemente, nós estarmos constantemente pensando. O que é que tem que estar na mente do crente que ressuscitou com Cristo? O que é que tem que estar na mente do crente que nasceu de novo? Não são mais as coisas do mundo, não é mais o pecado, mas é sim as coisas que são de cima. Paulo diz: primeiro você precisa buscar, depois você precisa pensar. Porque quem pensa nas coisas que são de cima, ele chega para o culto, ele é diferente. O pregador não precisa mandar ele dar glória a Deus e aleluia. O pregador não precisa falar para dar glória a Deus. Porque ele faz isso por natureza. Ele faz isso de forma espontânea. A mente dele está tão preenchida com as coisas que são desta terra, com as coisas que são de cima, que o prazer dele é adorar a Deus. E outra, se nós quisermos obter vitórias na nossa vida, a nossa mente precisa estar ocupada com a palavra de Deus. Josué assume o comando do povo depois da morte de Moisés, assume a liderança. Deus diz a Josué: olha, meu servo Moisés é morto, agora levanta e você com esse povo vai entrar, você vai passar o Jordão, vocês vão entrar na terra prometida. E existem umas recomendações de Deus
para Josué. E uma das recomendações é não apartar a boca do livro da lei. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, ou seja, mente ocupada com a palavra de Deus, mente ocupada com as coisas de cima. E mente ocupada com as coisas de cima não tem tempo para maquinar pecado. Mente ocupada com a palavra de Deus e com as coisas de cima não tem tempo, não tem espaço para pensar naquilo que é deste mundo. Mas hoje é diferente. A mentalidade do crente, infelizmente, ela está muito mais voltada para as coisas deste mundo, para as coisas desta vida, do que para a palavra de Deus. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Quanto tempo você orou hoje? Quanto tempo você leu a Bíblia hoje? Responde para mim não, responde para você. Tem crente que vem para a igreja, mas a mente dele está quando vai terminar o culto, o que vai fazer quando chegar em casa. Tem crente que vem para os cultos, mas a mente dele está para o que ele tem que fazer amanhã no trabalho. Nossa, ficou tanta peça para fazer amanhã. Ficou tanta coisa para eu fazer amanhã no trabalho. Por quê? Porque o que está ocupando a mente desta pessoa não é a palavra, não são as coisas de cima, são as coisas desta terra. Tem crente que vem para a igreja preocupado porque vai receber pouco no fim do mês, porque o mês passado trabalhou pouco. Então qual é a oração? Senhor, multiplica o que eu vou receber para dar, para eu poder pagar as contas. Quando na verdade deveria ser o quê? A mente deveria estar voltada para onde? Para as coisas espirituais, para as coisas do Senhor. Eu estou indo para a casa do Senhor a adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. Ah, mas eu estou com um problema ali e acolá, não importa. Você chega aqui e você deposita o seu problema nos pés de Cristo e volte a sua mente para o Senhor. Adore a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele, medite na sua palavra. Você vai para casa antes de dormir, ore a Deus, levanta pela manhã antes de trabalhar, ore a Deus, leia a Bíblia, procure ocupar a sua mente com as coisas de Cristo e com a sua palavra. Só que infelizmente a nossa geração é uma geração que tem tido dificuldade com as coisas do céu e facilidade com as coisas da terra. Nós nos esquecemos que a Bíblia, ela não nos dá um meio termo. Veja que Paulo está dizendo: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ele está dizendo que você precisa decidir. Ele está dizendo que você precisa escolher. Ou as coisas de Deus,
as coisas de cima ou as coisas da terra. Não dá para conciliar os dois. Não, eu penso um pouquinho de cada. Afinal de contas, eu estou lá no meu trabalho e o meu trabalho não tem nada de espiritual. Você que pensa. Na vida do crente que nasceu de novo, tudo é trabalho espiritual. Você sabia disso? Porque Paulo nos diz que nós devemos obedecer aos nossos senhores segundo a carne. Aqueles que exercem liderança sobre nós segundo a carne. Mesmo na sua ausência, como se eles estivessem presentes. Tem crente que quando o chefe está do lado, ele trabalha bonitinho. O chefe das costas, ele faz tudo errado. Em que Deus é glorificado na sua vida nisso? Em nada. Em nada. Tem crente que obedece às normas da empresa quando está na frente dos superiores. Mas quando está nas costas, não obedece. Quando o superior não está, não obedece. Você precisa entender que você não é crente só na igreja. Que você não é crente só dentro da sua casa. Não, eu sou crente na igreja e dentro de casa. Lá na fábrica é outra coisa. Não, senhor, você é crente lá também. Você é cristão lá também. Crente é uma palavra que já anda muito banalizada. Você é cristão aqui dentro, na sua casa e lá na fábrica, aonde você trabalha, ou na escola, aonde você estuda. Aonde você estiver, você é cristão. Aonde você estiver, você precisa dar bom testemunho. Aonde você estiver, você precisa ser luz. Aí a gente acha que o trabalho na fábrica, lá na empresa, onde você trabalha, ele não tem nada a ver com a sua vida cristã. Dê mau testemunho lá. Seja um mau funcionário lá, falte, sem razão, responda os chefes, faça tudo o contrário do que os chefes ensinam, que você vai ver qual é a primeira coisa que eles vão dizer a seu respeito. Eles não vão dizer, o fulano é um mau funcionário, não, eles vão dizer, ó, o crente. Cristão dentro da fábrica que discute com liderança, com chefe, que bate boca com o chefe, que briga com o chefe. Que desrespeita a autoridade. Você precisa mostrar evidências de uma vida cristã autêntica, de uma união com Cristo dentro e fora da igreja, principalmente fora, porque aqui dentro todo mundo é santo. Você está pensando que a coisa é simples? Você está pensando que servir a Deus é assim? É só aqui dentro. Aqui dentro eu sou o melhor crente. Pula, roda, profetiza. Lá fora que você tem que fazer tudo isso. Lá fora que você tem que ser avivado. Lá fora que você precisa mostrar realmente evidências de que você é uma nova criatura. Que você realmente é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas veja o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então também vós vos manifestareis com ele em glória. Primeiro nós falamos sobre buscar as coisas que são de cima. Agora, nós vamos falar sobre a manifestação do crente em glória. Quando Cristo se manifestar. Veja que Cristo manifestou-se ao mundo em carne como homem. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo, que ele foi humilde em vir na forma humana, fazendo-se semelhante aos homens, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Evangelho segundo o relato de João, capítulo 1, versículo 14, vai nos dizer que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus encarnou, o Verbo se fez carne, andou entre nós. Mas a mesma Bíblia que diz que ele veio a este mundo em carne, mostra que ele ascendeu aos céus e voltará agora em glória, glorificado. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de número 11, vai nos dizer assim, falando sobre os dois varões vestidos de branco, que estavam ali, o texto vai nos dizer, 10 e 11, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A Bíblia nos dá garantia de que ele volta. A Bíblia nos dá garantia de que ele vai voltar. E os cristãos que estiverem com ele voltarão com ele. Para quê? E voltarão de que maneira? Em glória. Veja o que João nos escreve na sua primeira carta, na sua primeira epístola, capítulo de número 3, versículo de número 2, vai nos dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. A Bíblia nos dá garantia de que nós seremos como ele, teremos um corpo glorificado. Agora, para que isso aconteça, porque isso não vai acontecer com qualquer pessoa. A ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, isso é engano. Embora eu particularmente creio que quem verdadeiramente entregou a vida para Jesus, lutará até o último dia pela sua salvação e não se entregará às coisas desse mundo. Um crente verdadeiramente salvo, um crente verdadeiramente convertido, ele luta para manter a sua vida espiritual. Ele luta para manter uma vida de comunhão com Deus. E ele não é levado pelas circunstâncias do momento e nem pelas coisas deste mundo. Pode passar por um momento ou outro de fraqueza, de dificuldade, mas ele luta. Ele luta para viver uma vida íntegra e reta na presença de Deus.
Isso não vai acontecer com qualquer um. Levantei a mão, entreguei a vida a Jesus hoje. Estou salvo, amém. Graças a Deus. Se Jesus vier agora, estou dentro. Mas aí amanhã na fábrica eu volto a pecar. Você volta a ter um comportamento que não condiz com a fé que você professa. Eu acredito que você terá problema se Jesus voltar naquele momento. Veja o que Paulo começa falando no versículo 5. Mortificai os vossos membros, ou os membros do corpo. Por que Paulo está dizendo isso? E aí eu entro no terceiro ponto. O primeiro nós falamos sobre buscar as coisas que são do alto. O segundo nós falamos sobre a manifestação do crente em glória. O terceiro ponto é que para recebermos um corpo glorificado, para recebermos e verdadeiramente fazermos parte, participarmos daquilo que Deus prometeu, daquilo que a Bíblia nos dá como promessa de Deus e nos garante que nós iremos fazer parte dela, eu preciso vencer as coisas velhas. Veja que Paulo está mostrando de uma forma muito clara, neste capítulo 3, as evidências de uma vida com Jesus. De quem realmente nasceu de novo. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Então você conhece um crente que nasceu de novo. Você conhece um verdadeiro cristão pelas evidências. Pelo fruto que ele produz, que ele gera. A gente hoje está vendo umas coisas engraçadas, mas deixa para lá. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, mortificando os membros do corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você, que os membros do nosso corpo, por si só, eles não têm condições de realizar o bem segundo Deus. Porque senão Paulo não diria que nós temos que mortificá-los. Eu não estou falando de você se autoflagelar, como os gnósticos ensinavam, que tinha que flagelar o corpo para alcançar um grau de santidade. Não. Não é isso que Paulo está ensinando. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O que nós observamos é o quê? É que Paulo está falando que no pecador inconverso, os seus membros, ou seja, na pessoa não convertida, os seus membros são inclinados às concupiscências da carne, ou seja, às paixões mundanas, às coisas carnais, tudo aquilo que é contrário às coisas de Deus. Veja o que Paulo fala em Romanos. Veja Romanos capítulo 1. Olha o versículo de número 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha o 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Agora veja do 29 ao 32. Do 28 ao 32.
como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores. A murmuração também, viu, crente murmurador? Detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Eles não só praticam, como consente com quem pratica. Bate palma para quem está fazendo errado. Aplaude quem está no erro. Não procura corrigir. Não procura ensinar a maneira correta. E aí Paulo, neste versículo 5, Paulo ele nos descreve 5 pecados que destroem a vida do crente. Paulo fala da prostituição. Veja, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Prostituição. E esta palavra, no seu original, ela tem um sentido amplo. E ela abrange todo tipo de pecado na área sexual. Todo tipo de pecado na área sexual. Veja que esta mesma palavra, no seu original aqui, ela é usada por Jesus em Mateus 19:9. E ela também aparece no capítulo 5, versículo 19 da carta de Paulo aos Gálatas, quando ele fala sobre as obras da carne. Essa mesma palavra, que vem do grego porneia, mas veja que Paulo fala também da impureza. E que a impureza aqui, ela é um sinônimo da prostituição. Mas ela também pode ser entendida aqui como uma intenção imoral, ou o cultivo de pensamentos impuros, que dão origem à prostituição. É a impureza. E por que Paulo trata sobre isso aqui? Porque Jesus já tratou em Mateus capítulo 15. Vamos ver o que Jesus fala? No Evangelho segundo escreve Mateus. Capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então a impureza, ela é o cultivo de pensamentos imorais que dão origem à prostituição. O sentimento brota no coração e é alimentado.
fatalmente vai gerar no pecado, na prostituição. Veja o terceiro, porque Paulo fala de apetite desordenado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Isso aqui, Paulo não está falando de comida, não. De crente que come demais, aqui não. Porque o que é que tem a ver prostituição, impureza, vil concupiscência com comida? O apetite desordenado que Paulo fala aqui é uma paixão lasciva e que tem significado de paixões violentas que dominam a mente dos pecadores. Sabe o que é esse apetite desordenado aqui? É o mesmo que Paulo fala em Romanos 1,26, de paixões infames. Que está relacionado também ao homossexualismo, ao lesbianismo. É um desejo carnal desenfreado, incontrolável. Veja, aí do lado, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo de número 3, porque Paulo nos escrevendo aos crentes de Tessalônica, diz-nos assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo está dizendo que este apetite desordenado no que tange a área sexual pertence aos gentios. Não pode mais fazer parte da vida de um crente que nasceu de novo, de um cristão, de uma pessoa genuinamente cristã. Por isso ele diz: mortificai os membros do vosso corpo. Paulo fala de vil concupiscência, que é o desejo maligno de ordem sexual, que avassala a mente daqueles que não oram e daqueles que não vigiam. Primeira coisa que o camarada faz quando entra na internet é procurar esse tipo de coisa que estimule. Se você sabe que você tem uma tendência para esse lado, evite. Quer um conselho? Ore mais. Jejue mais. Quer mais um conselho? Troca esse celular com internet para aqueles de abrir e fechar. É melhor você ser taxado de antiquado do que de devasso, do que de promíscuo. Precisa aprender a vigiar, fugir da aparência do mal. Pense se o que você está vendo na frente do computador, se Jesus estivesse sentado do seu lado, ele podia ver? Ô pastor, o senhor apelou. Jesus? Então tá bom. Você é casado
ou é casada, seu marido ou sua mulher pode sentar do lado e ver o que você está vendo? Você é solteiro, é jovem, seu pai ou a sua mãe pode sentar do lado e ver o que você está vendo no computador? O que você vê quando está sozinho? Não, pastor, não pode. Então, Jesus também não pode. E se Jesus não pode, você também não pode. Aí vai reclamar que não tem força para orar. Aí vai reclamar que não tem força para jejuar. Aí vai reclamar que não tem força de vir para a igreja. Aí vai reclamar que não tem força para ler a Bíblia. É lógico. O vaso está rachado. Recebe a unção aqui e ela não chega nem, você não chega nem na porta, já vazou, já perdeu o que recebeu. Então está na hora de rever os seus conceitos. Precisa mudar. E não é só homem que vê esse tipo de coisa, mulher também. Começa a descobrir o mundo, tem curiosidades. Vigia. Avareza. O que é avareza? É o desejo incontido e desordenado de ter sempre mais. O camarada dizima, oferta na igreja murmurando. Todo e qualquer tipo de contribuição na igreja murmura. O avarento não é só aquele que não dizima, não é só aquele que não oferta. Às vezes é aquele que faz tudo isso, mas faz murmurando. Contribui, mas contribui reclamando. É. Você está vivo? Tem alguém aí? Aleluia. Aleluia. Aí Paulo, nos versículos 6 e 7, ele diz que por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Ele está dizendo aos crentes de Colosso, é por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está dizendo que quem anda vivendo, quem vive segundo estes pecados, ou vive a sua vida desses padrões que mencionamos no versículo 5, ele diz no versículo 6 e 7, que sobre estes, é por estas coisas que vem a ira de Deus, e ele diz que estes são filhos da desobediência. E aí ele diz que os crentes de Colossos eram assim em outro tempo. Em outro tempo, não agora. Porque ele está mostrando como eles devem andar. Quais são as evidências de uma vida, de uma união com Jesus? Para eu encerrar, dos versículos 8 ao 11, ele diz assim, mas agora despojai-vos também de tudo. E este quarto ponto para nós encerrarmos, Paulo fala sobre como andar na nova vida. Dos versículos 8 ao 11, ele fala de como andar nessa nova vida. E aí ele diz,
Primeira coisa que ele fala: despojai-vos também de tudo. E o verbo despojar aqui tem o sentido de ficar livre de, tem o sentido de despir-se de um velho vestuário, de uma roupa antiquada, de uma vestimenta antiga, inadequada. Ele diz: despojai-vos também de tudo. E aí Paulo mostra dois pecados, dois tipos de pecados. Ele mostra pecados internalizados e ele mostra pecados verbalizados. Veja só, ele fala que os pecados internalizados são aqueles que agem na mente. Quais são? A ira. E o que é a ira? A ira é a impaciência contra alguém. E ela é misturada com um aborrecimento, com uma pitadinha de ódio. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 4, versículo 26, e ele fala sobre isso em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Mas veja que ele fala também da cólera. E o que é a cólera? É a forma exacerbada de ira. Ou seja, a cólera é o excesso, é a forma exagerada de ira. É aquela pessoa que ela está tão irada que ela explode. E quando a Bíblia trata, na carta de Paulo aos Gálatas, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, e um dos pontos na obra da carne é a ira. E ali a palavra no original do grego é manifestações de ira. E é sobre isso. Você pode irar-se. Vai ter momento que você vai ficar irado na sua vida, que você não pode pecar. É botar aquela ira para fora. Eu sei que dá vontade de você quebrar o pescoço do indivíduo, mas não faça isso. Ore por ele. Você pensa que pastor não tem essas vontades de vez em quando? Tem uns crentes que deixam o pastor careca. Então a vontade que a gente tem de preservar o nosso cabelo e arrancar a cabeça dele. Mas a gente não faz isso, a gente ora. Me dê graça, Jesus. Não me dê força não, senão eu arrebento com ele, ou com ela. Não me dê força, não me dê graça. É porque hoje tem gente que pensa que só o pastor que faz coisa errada, que maltrata as ovelhas. Que hoje a moda é essa. Sai da igreja por causa do pastor. Tá assim, sabe, por causa do pastor. A gente nunca faz nada errado, é o pastor. Síndrome de Adão. Quem errou, Adão ou Eva? Mas aí quando Deus vem e diz: você comeu do fruto? Adão diz: foi a mulher que tu me desse. Mulher que o Senhor me deu, ela comeu e me deu de comer. Ou seja, o Senhor me deu a mulher errada. A culpa é do Senhor que me deu a mulher errada. E dela que comeu e me fez comer. Eu não tenho culpa nenhuma. Hã? Já parou para perceber que hoje é assim? É verdade. Crente nunca faz nada errado, é o pastor sempre. É a liderança do departamento, é o líder do sítio de oração, o líder da mocidade, é os obreiros, o pastor da igreja, sempre. Nunca o membro nunca faz, eu sou santo. Falta botar uma auréola na minha cabeça e me dar um par de asa para eu sair voando, de tão santo que eu sou. Hoje é assim. E aí Paulo fala sobre isso em Gálatas 5:20, Efésios 4:21. E ele fala da malícia.
que essa palavra, num sentido mais amplo, ela fala do quê? Ela fala de malignidade, ela fala de vício, de depravação. São pecados internalizados, e Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, e na sua carta aos Efésios capítulo 4, versículo 31. Agora Paulo mostra pecados verbalizados, e que os cristãos também devem se despojar deles, que é a maledicência. E isso refere-se a qualquer tipo de ação verbal contra Deus e também contra os homens. Irmão, eu já sentei com um crente, entre aspas, cristão, entre aspas, que leva o nome, o rótulo, e que 80% das palavras da pessoa eram só palavrões, palavras torpes. Aí eu pergunto, quem está errado? O pastor que corrige ou o crente que fala? Quando Deus usa o pregador aqui e repreende, ou a pessoa que está andando errado, falando palavrão, mas com a mesma boca que fala palavrão, quer falar em línguas. Com a mesma boca que fala palavrão, quer cantar. Com a mesma boca que fala palavrão, bota o pão da ceia e o cálice na boca. E é santo. Você não pode falar. O pregador hoje não pode pregar aquilo que tem que pregar, aquilo que está na Bíblia. Não pode. Porque o crente fica bicudinho. Por mim, seu bico pode virar uma tromba, do tamanho de um elefante adulto, que eu não estou nem um pouco preocupado. Eu vou sair da igreja por causa dessa mensagem. Pois pode ir. Vá com Deus. Coitado de quem lhe receber. É culto de ensino. Precisamos mostrar fruto de uma vida cristã autêntica. Porque senão não vai para o céu, não. Está pensando que vai para o céu assim? Tu está achando que no céu tu entra assim, falando palavrão e andando desse jeito todo? Tu acha que tu entra? Tu vai falar com Jesus de que jeito? Você percebe o crente que não fala com Deus? Você percebe e você descobre a pessoa que não fala com Deus pela maneira que ela fala com os homens. O vocabulário que ela usa com os homens. O linguajar que ela usa com os homens. Você percebe que não é uma pessoa de oração. Porque quando a gente fala com Deus, o nosso vocabulário muda. E quando nós criamos a prática diária de falar com Deus, o nosso vocabulário é diferente. No dia a dia com as pessoas. Você aprende a tratar. Você aprende a lidar com as pessoas, a conversar com as pessoas. Como se deve andar? Como deve andar o novo crente? Evitar os pecados internalizados e os verbalizados. E aí, Jesus fala sobre isso em Mateus 27, 39, Marcos 15, 29, Romanos 2, 24. Linguagem indecente, palavras obscenas, feias, vergonhosas. Paulo fala sobre isso, a Bíblia mostra-nos isso. E Paulo
Paulo termina no versículo 9, falando sobre a mentira. Não mintais uns aos outros. Ah, mas é uma mentirinha desse tamanhozinho. Mas ela te deixa fora do céu. Mas eu menti por uma boa causa. Foi por uma boa intenção. De boa intenção, já diz o ditado, o inferno está cheio. Apocalipse 21:8. E a Bíblia nos diz em Provérbios de 12:22 que os lábios mentirosos são abominações ao Senhor. Para a gente concluir, versículo 9 ao 11. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Precisamos nos vestirmos do novo homem. E o novo homem, ele vem com a forma de Cristo, conformado à imagem de Cristo. Romanos 13:14, Paulo fala disso, e Paulo fala disso em Romanos 8:29. O Evangelho e o cristianismo é uma religião que rompe barreiras, que coloca barreiras por terra. Só em Jesus é que o negro e o branco, o pobre e o rico, o escravo e o seu senhor sentam juntos, estão em pé de igualdade, porque Cristo é tudo em todos. Não existe barreira de preconceito no cristianismo, e se houver, não existe cristianismo. Eu não falo com fulano porque eu não gosto de negro, então você não vai para o céu. Não me misturo com pobre, você, segundo a Bíblia, já é um miserável. Porque a igreja de Laodiceia, pela sua riqueza, achavam que era muita coisa. Aí Jesus diz: vocês não sabem que são pobres, cegos, miseráveis, nu. Jesus não estava falando para qualquer pessoa, para qualquer igreja. Estava falando para uma igreja rica, materialmente falando. A riqueza material não compra o céu. A riqueza material não faz de ninguém melhor do que ninguém. A posição social não torna ninguém melhor do que o outro. Cristo é tudo em todos. Fiquemos de pé, por favor.